Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui na Missão Católica Portuguesa com o Sr. Padre Alfredo. Muito prazer. Prazer também. O meu nome é José Batista e vimos fazer uma reportagem para o Repórter X, da qual vai passar no Rádio como Imigrante. Gostaríamos que o Sr. Padre nos respondesse algumas perguntas, algumas se calhar um bocadinho intrigantes, outras talvez mais fáceis. E pronto, e vamos ver como vai decorrer a reportagem. Espero que o Sr. Padre goste deste momento connosco e que haja mais oportunidades para mais momentos como este. Tá bom. Sr. Padre, porquê é que foi convocado para a paróquia de Zurique? Aqui temos que, primeiramente, fazer uma correção. Isso aqui não é paróquia, é Missão Católica de Língua Portuguesa, que abrange duas comunidades em Zurique, São Félix e Régula e Draikönigen, e também Winterthur e Uster. Quem me convocou aqui foi o bispo responsável das migrações, do Antônio Vitorino Dantas, que é o bispo de Beja, também juntamente com a Obra Católica Portuguesa das Migrações, o Frei Francisco, e também o coordenador nacional, Padre Aloísio, que me pediram que eu viesse aqui, porque eu estava então 11 anos no cantão do Valais. E agora estou, desde final de agosto do ano passado, estou aqui nesta missão. Portanto, estava no cantão onde se fala a língua francesa. Metade. Lá é metade francês, metade alemão. Tem a parte francesa, que é um pouco maior, é mais habitada, mas geograficamente está bem dividido. Metade é alemão e metade então é língua francesa. Os paroquianos portugueses aceitaram-no bem, sendo de nacionalidade brasileira? Ah, sim, nunca tive problemas. Pelo contrário, parece-me que até me aceitam quase melhor. Eu sempre gostei de trabalhar com portugueses, já estive tantas vezes em Portugal, eu penso que meu coração já é um pouco português. Sabemos que tem um assistente. O que faz um assistente pastoral? Sim, o nosso assistente pastoral é o Paulo. Ele é responsável, ele é o braço direito do coordenador da missão, que sou eu, não é? O Paulo está mais responsável pela ala jovem, pela malta jovem, ele é responsável pela catequese, também pelos adolescentes, grupos de jovens, toda a parte que trabalha com crianças, com adolescentes e jovens, e da parte litúrgica também, o Paulo então é responsável aqui na missão. De que é que trata a secretária? A secretária nossa, eu costumo dizer, a Bruna, ela é polivalente. Além do trabalho de escritório, tem todas as anotações e também a questão de batizados, casamentos, a parte burocrática, contabilidade. A Bruna também ajuda na parte social, fazendo também traduções do alemão para o português, acompanhando pessoas também no RAF, também no Betreibung. Ela faz de tudo um pouco, além de ser uma excelente pessoa, de um coração grande, uma grande secretária. O Sr. Padre está contente com os paroquianos que encontrou em Zurique? Sim, muito, muito. São pessoas muito abertas, disponíveis, tem pessoas de grande valor, que trabalham muito. Enfim, em todas as comunidades que eu estive, nunca tive problemas com a comunidade de língua portuguesa, de expressão portuguesa, embora aqui em Zurique também tem mais brasileiros do que no Valais. Nós sabemos que nos últimos 5, 6 anos passaram por aqui vários padres. O povo de Zurique é complicado ou os parcos que por cá passaram depois do padre Bartolo é que são complicados? Aqui eu não posso dizer nenhuma coisa nem outra. O que eu posso dizer é que o sistema aqui é mais complicado. Aqui na Suíça alemã é tudo um pouco mais difícil. Na parte da Suíça romanda, ou seja, francofone, do Valais para baixo, cantando o voo, etc., Genebra, há uma mentalidade mais latina. Aqui é uma mentalidade um pouco mais fechada e o sistema dual da igreja aqui do cantão de Zurique é também mais complicado. Segundo ouvi, o padre José Carlos foi expulso por não ter interesse na língua local, ou seja, o alemão. O padre Valfrido domina a língua? Sim.
Primeiramente, o padre Zé Carlos não foi expulso por não saber a língua, tinha outros motivos, sem dúvida. Quanto ao alemão, eu sou brasileiro, mas também de descendência alemã, e eu aprendi em casa, ou seja, eu cresci com duas línguas, alemã e portuguesa no Brasil, então sempre dominei bastante bem a língua alemã. Portanto, é uma mais-valia para ser parco em Zurique, em Winterthur, sim, sem dúvida. Para comunicação também com outros povos. Sim, com certeza, e com os párocos das paróquias suíças, que temos contato também, não é? Quem está por trás de um padre é uma comissão? Sim, nós temos aqui o Conselho Cantonal e também pequenos conselhos das comunidades que ajudam. Mas esses conselhos são abertos. Quando em caso de festas ou atividades ou eventos, há muita gente que ajuda, mas o principal apoio do padre sempre é o conselho. Assim como numa colmeia, existe a abelha mestra. Também a igreja tem essa abelha mestra, e quem é? Bom, falando da Igreja Católica, então o Papa, né? O Papa que é o nosso chefe, ou seja, é o nosso pai, a palavra Papa, não é? É o pai espiritual, e penso que para nós católicos tem um grande valor, principalmente como se fala do Papa Francisco, que é um grande modelo e exemplo para todos nós, não é? E no caso, aqui na Missão Católica de Zurique, há alguém superior ao Senhor Padre Valfrido? Sim, está sempre o Vigário-Geral. Aqui temos em Zurique o Vigário-Geral das Missões Linguísticas, que é o Padre Luiz Capilha, um padre espanhol, e acima do Padre Luiz Capilha, que é Vigário-Geral, está o nosso Bispo em Curso, sim, é o responsável principal, Dom Vitus Wanda. E a Missão Católica Portuguesa tem alguma palavra a dizer referente a certas leis que se impõem na Igreja, por exemplo? Bom, nós estamos enquadrados dentro da Igreja, procuramos ser fiéis à Igreja, às linhas da Igreja, e quanto a isso, penso que nunca tivemos problemas e nunca vamos ter. A Igreja procura acompanhar os sinais dos tempos, uma Igreja que procura se abrir, uma Igreja que procura também estar ao lado dos mais pobres, necessitados, como tem tanto bem feito ultimamente o Papa Francisco. O que está bem e o que está menos bem na Igreja de Zurique e o que pode mudar? Até nem saberia dizer o que está bem. As frequências das comunidades é boa. Por exemplo, nós temos em São Félix Régua, a cada domingo, quase 1000 pessoas, não é? A frequência é muito boa. O que poderia ser melhor é o trabalho com os jovens, com os adolescentes. Temos algum trabalho, mas precisa ser ainda ampliado, a questão da juventude. Sr. Padre, eu tenho aqui uma pergunta um bocadinho caricata. Um colaborador no jornal Repórter X escreveu um artigo a apelar que os jovens poderiam dar lugar aos mais velhos e doentes na missa dominical em Zurique. O Sr. Padre não gostou e comentou na igreja. Porquê? Não que eu não gostei, simplesmente esclareci, e esse artigo estava no Centro Lusitano, não? No Repórter X. No Repórter X? Não lembro. Não é no Centro Lusitano? Não, no Repórter X. Está bem. Não é que eu não gostei, apenas eu acho que foi uma coisa que não é muito acertada, porque, em primeiro lugar, a missa começa às 11h30, se começasse às 9h30 como em Humland, ainda poderia justificar, mas às 11h30 as pessoas poderiam chegar às 11h15, 11h20 e sempre encontrarão lugar. Eu fico até 11h20 lá no fundo da igreja, eu percebo que sempre 11h15 tem muito lugar na igreja, primeiro ponto. Segundo ponto, vocês estão subestimando os próprios portugueses. O português não é tão assim... o português também sabe respeitar, sabe dar lugar, sabe acolher, sabe ser hospitaleiro, e não é tão ruim assim como vocês mesmos colocam na revista, não é tão ruim assim não. O português sabe também acolher, sabe respeitar os outros. Sr. Padre, por algumas vezes verifiquei que os jovens saem da igreja e vêm para o adro. Isso é culpa dos pais ou é do parque? Vem para onde? Para o adro, para fora da porta.
Estão na entrada da porta enquanto a missa está a decorrer, inclusive até dar beijos os meninos às meninas e etc. De quem é a culpa? Eu não posso dizer de quem é a culpa, eu estou lá na frente celebrando a missa. É lógico, se os adolescentes, crianças, jovens não têm educação em casa, também não vão ter educação na igreja. A igreja é uma continuidade também da casa, da família. Mesma coisa na escola, na catequese. Se eles não têm uma formação religiosa em casa, vai sempre ficar uma lacuna nos jovens. E hoje em dia é um desafio a educação dos jovens. Tem muitos pais que já não conseguem mais ou perderam o controle dos jovens. Isso se nota também na igreja, se nota também na escola, se nota também nos elétricos, quando a gente está. Em toda a sociedade se nota uma falta de educação, infelizmente. O seu padre não quer deixar uma mensagem aos jovens? Sim, a mensagem é que a igreja está aberta, a igreja também não quer controlar os jovens, a igreja quer saber também respeitar, acolher os jovens, e a igreja também tem seus princípios, como toda entidade, como toda instituição tem princípios. E a igreja quer realmente estar com os jovens, quer fazer um trabalho com os jovens, embora nos falta muitas vezes espaço físico, não temos igreja própria nossa, falta nos espaços, salas também, mas a igreja está em primeira mão, em primeira linha, está sim preocupada com a juventude, sim. Portanto, eu vou fazer aqui uma reflexão, entretanto vou passar a palavra ao Artur. Sr. Padre, é o seguinte, eu se calhar vou fazer uma pergunta um pouco complicada, porque hoje falar de religião, então hoje até agora falámos de problemas que poderão ou não existir na Missão Católica Portuguesa na Suíça. Eu vou falar mais na questão religiosa. Você é capaz de falar um pouco no livro do Gênesis? Sim, posso. Sobre a criação. Gênesis é criação, não é? Sinónimo de criação. E eu queria que você me explicasse a parte Adão, Eva e filhos. E depois então a multiplicação. A multiplicação do ser humano. Mas não sei até que ponto isso faz parte dessa entrevista, porque já saímos totalmente daquilo que foi proposto. Para fazer um curso bíblico não posso fazer nem 10 e nem 15 minutos, é uma coisa meio complicada que demora mais tempo, não sei se... Eu apenas queria saber a sua opinião sobre este tema. Porque é um tema que se calhar deixa muita dúvida, ou algumas dúvidas, a muitas pessoas católicas, que eu também sou católico, apesar de não ser assim tão praticante, mas sou católico. E são perguntas assim... Era neste tipo de perguntas que eu me queria basear. Se o Sr. Padre quiser responder, quer saber o que, Adão e Eva? A criação, porque Deus criou o mundo, então depois criou o homem e a mulher, e depois houve uma multiplicação do ser humano. E eu queria saber, esta multiplicação que houve do ser humano, se não vai contra as leis ou as regras hoje, nossas regras da atual civilização, se não vai contra isso tudo, se não vai contra... Estou a falar no incesto, por exemplo. Eu não sei até qual é bem onde se quer chegar, mas a igreja também admite a evolução, não é? O Big Bang. A partir daí começou a vida. E Adão e Eva, se nós quisermos explicar dentro da exegese, são apenas símbolos para explicar o início do homem. Não podemos levar e ser fundamentalistas como está escrito lá no Antigo Testamento. Temos que ver que no Antigo Testamento, antes de ser escrito, houve a tradição oral. Naquela época não havia nem escrita, nem papel, nem nada, não é? Então se passou essa tradição oral de pais para filhos durante séculos e séculos, até aparecer escrita no pergaminho, assim por diante, não é? E temos que levar em conta o contexto da época, por isso o Antigo Testamento é um pouco mais difícil de ser entendido, porque temos que considerar o contexto daquele tempo, daquele lugar, daquela época. Adão e Eva são sinais do início da criação, não é? Esse início da criação pode ter havido também outras possibilidades, desde a criação, desde a evolução do mundo, não é? Desde os átomos, etc., da explosão do Big Bang, e tudo isso a igreja admite e não exclui. Agora, se coloca na Bíblia
personagens para dar então corpo ao homem e à mulher, o começo da criação, não é? E aí começa então o homem, aí podemos fazer um pequeno salto, nós temos então desde Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, e aí vem a constituição da família. Agora você falou em incesto, hoje em dia, você queria dizer o que com incesto? Incesto porque houve filhos, pronto, o Sr. Padre falou em símbolos, são figuras simbólicas que estão representadas na Bíblia, Adão e Eva, que depois, por sua vez, tiveram Abel e Caim. Sim, sim. Para que a reprodução, ou seja, a multiplicação do ser humano fosse feita, teriam que essas personagens, estas figuras simbólicas que estão na Bíblia, como diz o Sr. Padre, praticar incesto com a própria mãe, ou porventura com alguma irmã que também teria nascido. É neste caso, neste ponto, como estou a referir. Mas como o Sr. Padre já nos explicou, e muito bem, que são figuras simbólicas e que foi oralmente passado de pais para filhos e de filhos para filhos e de avós para netos e bisavós para bisavós. Pronto, agora consegui compreender, eu espero que todas as pessoas consigam compreender então esta explicação lógica. Sim, está bom. Pronto, uma outra pergunta que eu queria fazer era sobre o livro do Apocalipse. Hoje vivemos num mundo muito conturbado, onde no século passado tivemos várias guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra de Vietnã, e este século estamos a começar também muito mal. E temos uma questão muito difícil, penso eu, nós, povo que habitamos este mundo, difícil de contornar e que já vem ao longo dos séculos, que é a questão religiosa, guerra entre religiões. E hoje estamos a ver grandes problemas, e estamos a ter grandes problemas com a religião ou com os chamados fundamentalistas árabes ou muçulmanos que praticam atos extremamente puníveis, são puníveis perante nós no Médio Oriente. Eu queria saber a sua opinião, o que é sobre o Apocalipse e todas estas catástrofes naturais e também estes acontecimentos que o homem provoca. Eu penso, não somente penso, mas tenho certeza de que estamos vivendo tempos apocalípticos, não é? Todo esse mal que nós vemos aqui, tanta destruição, tanta guerra, tanta violência, tanto sangue derramado, catástrofes e assim por diante, são sinais apocalípticos. A droga, por exemplo, eu penso que o mundo perdeu a guerra contra a droga, não é? Sem falar nos fundamentalistas, nos terroristas, não é? Às vezes até chego a implorar a Deus para que haja uma intervenção direta de Deus, porque do jeito que está o mundo não pode continuar. Estamos vivendo sim sinais apocalípticos. Eu penso que talvez acontece que o tempo nosso é sempre diferente do tempo de Deus, né? Deus tem outra dimensão de tempo. Nós queremos que tudo se resolva logo, mas Deus tem o seu tempo. 1000 anos é como um dia como 1000 anos na Bíblia. Deus sempre tem o seu tempo. Mas olhando a situação de hoje e também vendo as mensagens de Maria nas aparições, tanto em Fátima como em Lourdes, em outros lugares, os sinais estão próximos. Apocalipse está presente, a destruição está presente, mas no final a verdade sempre vai triunfar. Então quer dizer que para si isto são sinais apocalípticos e que nós estamos a viver o Apocalipse? Estamos a viver sim, tanta destruição nunca houve na Terra. Pouco tempo, o que antes demorava-se 100 anos para acontecer, hoje em dia menos de 5, 6, 10 anos acontece a nível de destruição, de mortes e tanta coisa, não é? Então, Sr. Padre, é o seguinte, o que é para si o Apocalipse? É uma segunda recriação, é uma segunda oportunidade ou é então o final de todas as coisas que existem na Terra? Aqui nós entendemos como a segunda vinda de Cristo no final dos tempos, chama-se parousia. Nós vivemos esta parousia, ou seja, o Advento é isso. Nós celebramos o já e ainda não. Cristo já veio há 2000 anos atrás, mas ainda não veio na sua glória no final dos tempos. Não sabemos nem quando, nem onde, nem como vai ser o dia, mas vai acontecer. Nós estamos nesse meio vivendo. Os primeiros cristãos, por exemplo, pensavam que essa segunda vinda seria logo
Tanto é que alguns nem queriam trabalhar. Já vai, no final dos tempos, Jesus vai voltar, não vamos trabalhar. Já se passaram 2000 anos, não é? Então estamos nesse tempo chamado parousia, do já e ainda não. Cristo já veio, né, no Belém, na pobreza, etc., morreu, ressuscitou, e vai voltar a segunda vez na glória, que nós chamamos de final dos tempos, onde vai se completar o Apocalipse. Sim, Sr. Padre. Eu estou a olhar aqui para este livro. Este livro é um livro sagrado. Chama-se Bíblia. É o nosso livro. O melhor livro que nós poderemos ter, e que eu penso que, se nós o respeitarmos e seguirmos tudo que aqui vem dentro, que eu já li várias vezes, não muitas, mas completo de uma vez, e tenho lido certas passagens sobre a Bíblia, e eu sei que, por experiência própria, que se o conseguirmos seguir, que somos quase seres perfeitos. Não o somos, mas isto é realidade. E em uma altura eu tive um certo debate com uma pessoa amiga, e ele falou-me na Bíblia um livro, e eu disse, não, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é um conjunto de livros. E ele disse, não, a Bíblia é um livro. Eu disse, exatamente, a Bíblia é uma encadernação, é um livro. Mas nós lemos que temos o Gênesis, é um livro. O Apocalipse é um outro livro. Gênesis é o primeiro, o Apocalipse é o último. Exatamente. E no meio temos o livro de São Mateus, por exemplo. O Evangelista Mateus. Exatamente. Eu queria que você me falasse um pouco disso. O que é que são os livros da Bíblia? Por quantos livros é constituída a Bíblia? Porque há muito católico, há muito cristão que não sabe que a Bíblia é constituída por vários livros. Eu não posso estar certo neste momento, mas eu tenho uma impressão que o Velho Testamento é constituído por 44 ou 45 livros, e, salvo erro, o Novo Testamento por 25 ou 26. Penso quase. Pronto, eu não tenho a certeza absoluta nos números, mas tenho uma certa ideia. Eu queria que o Sr. Padre me explicasse o que é a Bíblia, este livro sagrado. Por favor, Sr. Padre. A Bíblia, na verdade, aqui, a própria palavra Bíblia já diz que é uma biblioteca, né? Aqui temos não um livro, mas um volume. Nós temos 73 livros dentro deste volume, não é? 46 são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Então, falhei por pouco. Falhei por pouco, exatamente. Até vou colocar aqui. É isso aqui, não é? Esse aqui é o Antigo Testamento. Exatamente. Esse é o Novo Testamento. 43 e 27. Né? Desculpa a intermissão. Vamos ver a grossura do Velho Testamento e vemos a dimensão. Sim. O Velho Testamento, os anos que foram, desde a criação até à vinda de Jesus Cristo, há cerca de 2014 anos atrás, se não estou em erro, e o Novo Testamento. Há uma grande diferença. O que quer dizer que ainda temos muito para viver. Estamos continuando a escrever a Bíblia, a nossa vida. Exatamente. Né? Aqui no Antigo Testamento foram mais ou menos necessários 2000 anos, não é? E o Novo Testamento foi escrito em 63 anos. Como você bem disse, o Antigo Testamento antes de Cristo, o Novo depois de Cristo. Mas toda a Bíblia converge para a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento prepara o povo para o nascimento de Cristo. E o Novo Testamento fala de Cristo, a partir do nascimento de Cristo até a sua paixão, morte e ressurreição, e também fala depois o que é que os apóstolos fizeram. Tem as cartas dos apóstolos, São Pedro, São Paulo e assim por diante, Atos dos Apóstolos. Então, todo o livro, a Bíblia, essa biblioteca que está nesse volume, está em vista da pessoa de Jesus Cristo, conforme você disse. É um livro sagrado. Não é por isso que quando se faz julgamento, se jura. Exatamente. É um livro sagrado, é a palavra de Deus, escrita pelos homens, mas inspirada por Deus. Exatamente. E eu agora tenho mais duas perguntas a fazer, se não te importas, queres? E o Sr. Padre também. O Corão. O que é para si o Corão? Se já o leu? Porque sendo o Sr. Padre um padre católico, cristão católico e apostólico românico, porque é assim que se diz, o que é que o Sr. Padre me diz sobre o Corão? Se porventura já o leu? Eu não li ainda. Não tem curiosidade? Talvez, não tanto, mas ainda talvez eu leia. Se tiver tempo, quando tiver lá meus 70 e poucos anos, aí talvez tiver tempo, eu leia ele.
Mas não é por desprezo, é porque realmente tem tanta coisa católica para ler, tanta teologia, não é? Que nem consigo acompanhar tudo que foi escrito. Aliás, os homens mais inteligentes do mundo são os teólogos. Não sei, pode ser, não é? Mas o Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, não é? Muito parecida com o nosso Velho Testamento. Algumas coisas, mas eles, por exemplo, eles não aceitam Jesus como Salvador. Jesus para os muçulmanos é um profeta. Exatamente. Com a diferença de que eles respeitam muito Maria. Sim, sim. A única mulher que aparece no Alcorão, o único nome de mulher que aparece, porque é tudo masculino no Alcorão, né? É o nome de Maria. Aliás, em Fátima, eu já vi em Fátima muitas mulheres muçulmanas rezando ali junto à imagem de Maria, muçulmanas. Eles têm não uma veneração, mas um respeito muito grande pela mãe do profeta Jesus, Maria, né? Então vai ser mais uma pergunta, mais uma não, mais duas. Já que o senhor falou nome de Maria e dos muçulmanos, eu terei que fazer mais uma pergunta, que serão no total duas. Sim. A primeira é Maria de Fátima, a nossa... então é o seguinte, Maria que aparece no Corão, a nossa Maria, mãe de Jesus Cristo. Sr. Padre, poderá algum dia haver entendimento entre os muçulmanos e os católicos, já que estamos há tantos séculos em guerra? Porque a guerra entre os muçulmanos e os católicos, eu penso, houve certas paragens periódicas, mas continuamos em guerra. Ali não é tanto muçulmanos católicos, é cristãos, porque tem católicos e tem também os protestantes, luteranos, anglicanos, ortodoxos. Tudo são que seguem Cristo, né? Que tem um Cristo como Redentor, como Salvador. Então é mais a luta aqui, os problemas entre os muçulmanos e os cristãos em geral, englobando católicos e outras entidades cristãs também, não é? Que aceitam Cristo como Salvador. Mas nós temos 3 grandes religiões monoteístas, que é o judaísmo, islamismo e o cristianismo, não é? Monoteísta quer dizer que cultuam um Deus só. Então o Deus dos judeus, o Deus dos muçulmanos, o nosso Deus é o mesmo, embora os muçulmanos chamam de Allah, mas é o mesmo Deus. Aqui estaria um grande ponto de união das 3 religiões, porque nós veneramos, adoramos, cultuamos o mesmo Deus, o Deus da Então somos uma grande família. Somos uma grande família, sim. Agora, quando se entra no messianismo, os judeus também não aceitam Cristo como Messias, como nós aceitamos. Os judeus ainda estão esperando o Messias, né? Os muçulmanos têm como profeta, quase como Messias, Maomé, não Jesus Cristo como religião. Maomé foi um guerreiro. Foi também um guerreiro, mas não conheço bem a vida dele, não posso falar muito. Agora, nós cristãos, para nós, o Messias já veio. O próprio Cristo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí vai ser um pouco difícil, porque justamente colocar para um judeu, tentar convencê-lo de que Cristo é o Messias é quase impossível, não é? E talvez tentar colocar para um muçulmano a mesma coisa é impossível. O importante o Papa está tentando fazer também, de aproximar, de nós trabalharmos mais com aquilo que nos une, que é o mesmo Deus, a solidariedade, a caridade, tudo isso, não é? A fraternidade entre nós. Agora, quando se trata da história da salvação, fica bastante difícil, porque para nós cristãos estamos convictos e sabemos que Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, né? O Redentor, o Messias. Senhor Padre, todos nós sabemos que há uma grande incógnita neste livro. Aliás, tem um filme, que eu adoro filmes, não quer dizer que eles sejam todos reais, a maior parte deles são ficção, o Código da Vinci, onde se fala que a Bíblia é um código. Que é muito difícil de resolver este código. Você acredita nisso? Acredita que a Bíblia é um código? Não é. O Código da Vinci, eu já tenho visto, etc. Ele é herético, contém heresias, contém inverdades, não é? Então, se eles falam que o livro reduz a Bíblia a um código, é um grande erro. A Bíblia não é um código, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. E essa palavra de Deus é sempre atual, porque ela foi inspirada por Deus, vivificada pelo Espírito Santo, tanto é que nas missas sempre fazemos leitura de algumas partes da Bíblia na missa. Essas leituras saem para nós hoje, são sempre atuais, são palavras de vida,
é a fonte de vida, é a palavra de Deus, e não é nenhum código secreto, como eles costumam dizer, isso está errado. Pronto. Então, falamos da Bíblia, e a minha última pergunta. O Vaticano, um Estado dentro de um outro Estado, um Estado italiano, a República Italiana, onde se fala que existem muitos segredos guardados nas suas próprias bibliotecas, nos seus arquivos, onde qualquer um não poderá entrar. São precisas certas autorizações por parte do Vaticano. Passa-se na internet, existem vídeos na internet, existem crónicas na internet e não só, e certos documentários em que se fala que a Bíblia, o Vaticano tem muitos segredos guardados. Eu acredito que sim. Na minha opinião, se calhar não conta. O que é que o Sr. Padre acha? Por que razão o Vaticano não conta? Porque nós hoje estamos em 2014 e são precisos 60 anos, ou seja, 60 anos atrás estes documentos não saem. Só saem, vamos supor, estamos em 2014, 60 anos atrás, faz 1954. Estes documentos podem sair até 1954, tudo que seja depois de 1954 ficam corridos. Documentos importantes. O que é que o Sr. Padre nos tem a dizer sobre isso? Eu não tenho conhecimento de nenhum segredo secreto lá, porque cada Estado é um Estado. Foi criado o Estado do Vaticano para que a Igreja tivesse a sua voz própria, assim o Papa pode falar, ele é chefe do Estado, não está sujeito ao governo da Itália. Então a Igreja tem voz própria, tem modos próprios. Agora, com relação aos segredos lá, pode ter, pode não ter, fala-se muita coisa, tem muitas especulações. Que tem problemas lá temos, como em qualquer lugar temos problemas, não tem pessoas que têm problemas, talvez mais graves e menos graves, mas de segredos eu não sei dizer, porque eu não conheço nada de segredo lá dentro, já estive lá tantas vezes. Temos também todo um aparato, tem muita gente lá trabalhando. O próprio Papa está tentando mais esclarecimentos, clarear certas situações também lá, mas eu pessoalmente não tenho conhecimento, não posso dizer nada porque eu não conheço lá. Obrigado, Sr. Padre. Obrigado. O Sr. Padre Valfrido Knappik dá missa na igreja de São Félix e Santa Régula, na igreja de Draikoningen, na igreja de Santa Andreas e na igreja de Santo Ulrich. A pergunta que eu faço é a seguinte: para além da Santa Missa, faz batizados, casamentos e funerais. Bom, nós temos então as missas nesses locais, onde funcionam também a catequese, catequese de primeira comunhão, catequese para a comunhão solene. Temos também sim batizados, temos também casamentos, temos também funerais, embora também funerais acontecem também em outras paróquias, não é? E temos aí todo o trabalho também que nós desenvolvemos aqui durante a semana, acompanhamento de famílias, desde acompanhamento psicológico até burocrático, social. A Missão Católica também tem um grande trabalho social junto com os portugueses aqui, não é somente. E como eu dizia, nós temos também um trabalho social, trabalhamos muito também as famílias, e eu tenho um mandato também do próprio Bispo de Cura de atender os casos mais complicados, casos difíceis, até o exorcismo. Existem muitos problemas aqui nas famílias, e a Missão Católica também está aberta para isso. Então é um trabalho muito amplo, além dos sacramentos que nós celebramos, tem todo um trabalho também de acompanhamento, um trabalho social e de preferência um trabalho junto às famílias. Nós temos um site de acompanhamento para que as pessoas estejam atentas a tudo que se passa na Missão Católica Portuguesa. Exatamente, temos um site, quem quiser ver, temos lá tudo, a agenda que nós temos, o que acontece na missão, nossos eventos, participações e também peregrinações. Vou fazer uma peregrinação à Terra Santa em fevereiro e em abril também para Roma. Então é bastante amplo o nosso trabalho aqui. Depois pode fazer um dono-alvo para se inscrever. Sim, pode. A igreja cobra dinheiro para os batizados, casamentos e funerais? Não, a igreja não cobra nada.
Se alguém dá alguma coisa, é isso para os pobres. Eu tenho um projeto na Angola, tenho um projeto também no Brasil, também em Portugal, mas a igreja como tal não cobra nada. O futuro da humanidade passa pela família. João Paulo II. Família formadora dos valores humanos e cristãos. Bento XVI. Qual a diferença que encontrou num santo Papa e noutro? Entre Bento XVI e Papa Francisco? Sim. Ultimamente tivemos bons papas, né? Anterior ainda Bento XVI, o grande Papa João Paulo II, que já foi até canonizado. Depois veio Bento XVI, um Papa mais teólogo. E agora temos um Papa Francisco mais pastoralista, pastor, né? O Papa João Paulo II foi até mais filósofo do que teólogo. São três papas com três caráteres diferentes, mas os três preocupados com a igreja e preocupados, como você disse, com a família, que é a célula fundamental da sociedade. Se quisermos destruir uma sociedade, começamos a destruir as famílias. Isso acontece em muitos níveis, a nível também da televisão, os meios de comunicação, das novelas, etc. Vemos tanta pornochanchada. A família hoje é bombardeada com muitas coisas, não é muito fácil. E por isso a preocupação dos papas, teve até o sínodo da família, agora há pouco tempo em Roma, a preocupação com a família hoje. Já houve um Papa português, sabem qual ano foi e o nome desse Papa? Não saberia responder, mas foi lá pelos anos 1000 e pouco, se não me engano, mas não sei o nome, talvez você saiba. Eu não sei que foi nos anos também 1200 e qualquer coisa, ou 1300 e qualquer coisa, salvo erro. Então. Século XIII ou século XIV. Foi um curto período de tempo, talvez não chegasse a um ano. Foi pouco tempo. Foi pouco tempo, foi uma transição. Ele era muito idoso, morreu logo a seguir. Foi muito mal fazer esta pergunta e agora não saber-nos dizer o nome do Papa. Sabemos, e ainda referiu agora o seu padre, que foi a Roma e esteve com o Papa Bento XVI, que sentiu... e que falaram sobre a Igreja, os seus mistérios e julgamentos. Mas não entendi bem a colocação do Papa Bento XVI. O senhor esteve com o Papa... Se eu estive com o Papa? Sim, Bento XVI, em Roma. Sim. Digo eu, o que falaram sobre a Igreja, lógico, e sobre os seus mistérios e julgamentos. Julgamentos, você quer dizer das pessoas, ou da igreja, ou talvez... Tudo relacionado com a religião, com as pessoas. O que é que falaram em si? Foi um diálogo particular ou foi um diálogo que possa passar à comunidade? Não foi assim diálogo particular, porque eu participava das audiências públicas, não é? E cada audiência sempre tinha um tema. Principalmente o tema da família, temas morais, não é? Até temas políticos, mas nada de particular, porque foram todas audiências públicas, não foram privadas, não é? Isso está publicado também em todas as mídias, também nos documentos, tudo que ele falou, toda a catequese, cada quarta-feira ele tem uma audiência e sempre com um tema específico. Seu padre, o que é a pastoral da saúde? A pastoral da saúde é a pastoral dos doentes, que por sinal também fazemos muito aqui. Envolve conscientização, sim, mas também envolve as visitas. Eu vou sempre com frequência aos hospitais, de modo especial no hospital universitário. Eu vou também fazer visita a doentes em casa, esse acompanhamento dos doentes, a preocupação pelos doentes, tudo isso chama-se pastoral da saúde. Chama-se saúde porque nós queremos saúde e muitas vezes falta. O que faz exatamente um padre perante o doente? Confessa ou dá-lhe boas palavras de consolo ou vai mais para além disso? Eu geralmente quando eu vou visitar os doentes é mais para dar um pequeno apoio, uma palavra de apoio. Eu rezo com os doentes, se for o caso também faço a unção dos enfermos com óleo santo. Mas, sobretudo, eu visito, converso, levo uma mensagem para os doentes e também deixo alguma coisa para ler, alguma oração, algum panfleto, algum livro religioso, como o paciente pode ler, não é?
E quando também paciente em fase terminal, justamente toda a assistência também psicológica, religiosa se dá ao paciente. Isso se dá muitas vezes, cada semana a gente volta a visitar, mas sobretudo levar um apoio, levar fé, levar também a nossa presença, estar com o doente e também sofrer com o doente, sim. O que é a Renovação Carismática Católica de Zurique? A Renovação Carismática Católica é um grupo que se reúne cada sábado, lá em São Félix Régula, e é um movimento que está no mundo todo. Começou nos Estados Unidos e ela se propagou-se pelo mundo inteiro. É um movimento mais ligado ao Espírito Santo, um movimento de louvor, de adoração e ao mesmo tempo de cura e libertação. Esse movimento tem no Brasil, por exemplo, onde a Igreja Católica perdeu muita gente para seitas, o movimento carismático católico trouxe muita gente de volta para a Igreja Católica. É um movimento eminentemente do Espírito Santo e que também vem ajudar na fé, na vivência da nossa fé, no exercício, na prática da nossa fé. Aqui temos um grupo de 25, 30 pessoas que se reúnem cada sábado, mas também fazemos encontros maiores, como teve em outubro, onde são 2 dias de formação, participam de 70, 80 pessoas. É um grupo do Espírito Santo. Tinha-nos falado com o Arthur sobre a Bíblia. O que é grupo bíblico? Grupo bíblico são grupos que se reúnem para estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, como fizemos um pouco aqui, não é? Você pode estudar um pouco o contexto da Bíblia, os vários livros da Bíblia, saber como é que se faz uma meditação a partir de um texto da Bíblia e aplicar a Bíblia, a mensagem para a nossa vida. Então, o grupo bíblico principalmente procura entender a Bíblia, a sua mensagem, para viver a Bíblia no dia a dia. O que é o ministro extraordinário da comunhão? O ministro extraordinário da comunhão é aquele que ajuda o padre a distribuir a Santa Comunhão. Ele tem então essa tarefa de ajudar o padre, ainda mais, por exemplo, ser uma igreja grande como São Félix Régula, o padre sozinho ia demorar muito, não é? Então temos vários ministros, também temos André Koenig, nos ajudam nesta tarefa. Senhor Padre, soubemos que retirou uma cidadã encartada ou com permissão a dar a Santa Hóstia na missa. Por que excluíram? Aqui a expressão encartada está errada, porque não existe nenhuma pessoa encartada, talvez uma pessoa que tem permissão. A permissão. Por isso é que eu coloquei as duas, encartada ou com permissão. Com permissão, não é? Ninguém excluiu ninguém, eu não posso dizer também quais são os motivos. Quando eu cheguei aqui já encontrei esta situação e existem coisas de foro pessoal, não é? Confidencial, que eu não posso também falar em público. Não é? Senhor Padre, que ligação tem a Igreja e as Caminheiras de Maria? As Caminheiras de Maria, praticamente, havia as Caminheiras de Fátima, que esse grupo se dissolveu. Existem as Caminheiras de Maria, praticamente 2 pessoas que estão a serviço da comunidade da língua portuguesa, da missão católica, mas especificamente no que precisa de mais a parte social, que eles ajudam. Mas é um trabalho de apoio apenas. Mas a Igreja e as Caminheiras de Maria ajudam-se para ajudar alguém? Sim, as Caminheiras de Maria estão ligadas à Igreja e todo o trabalho que se faz é para ajudar, não é? Eu penso que aqui não há nada a se excluir, tudo se complementa, não é dividir forças, mas somar forças para podermos ajudar melhor. Sabemos que as Caminheiras de Maria que angariam materiais, como por exemplo cadeiras de rodas, camas, para mandar para instituições. A Igreja não faz isso. Não, que a Igreja como tal. As Caminheiras de Maria são igreja. A igreja somos nós, todos nós batizados somos igreja. Não podemos ver a igreja apenas como uma construção ou como uma instituição. Nós somos as pedras vivas da igreja e as Caminheiras de Maria também são igreja e é um serviço de igreja. O que é o Conselho Cantonal Pastoral? Aquilo que eu já dizia antes é que eu ajudo o padre nas decisões principais a nível cantonal. Algum problema que talvez de Zurique, ou mesmo em Uster ou Winterthur, para o padre não resolver sozinho, então ele consulta o Conselho Cantonal. A peregrinação à Terra Santa e a Roma tem lucros para a Igreja? Não, absolutamente. É apenas para levar as pessoas
aos lugares sagrados e, consequentemente, as pessoas também vão ter um apoio, um incentivo para viver melhor a fé no dia a dia. Sr. Padre, já falamos aqui em várias situações. O que faz exatamente a Missão Católica de Zurique? Aquilo que já venho dizendo, faz de tudo um pouco. A celebração dos sacramentos, Eucaristia, batizados, casamentos, depois a catequese, grupo de jovens. Vamos também começar na Missão Católica o grupo de escoteiros, o escutismo, que já temos agora a permissão de Portugal. Estamos iniciando para a malta jovem, desde pequenos, 6 anos, a partir dos 6 anos até a juventude. Vamos oferecer também o escutismo. Trabalhamos a parte das famílias, a parte social, a parte burocrática, que pessoas que procuram fazer através do seu currículo, nós ajudamos também. Enfim, é todo um trabalho que você faz aqui a nível de missão católica, desde aconselhamento, acompanhamento, até as coisas mais delicadas, e muitas vezes portugueses que vêm aqui, que necessitam de trabalho, de casa, moradias, vêm também ter conosco. A Missão Católica de Zurique ajuda imigrantes cá e imigrantes que vêm de novo. Como e porquê, e qual o seu dever e quais as ajudas que tem? Não temos tantas possibilidades. Existe o consulado aqui, muitas vezes o consulado também não consegue resolver e manda até para nós, não é? Nós fazemos aquilo que está dentro do nosso alcance. Temos também algumas pessoas competentes, órgãos competentes, temos também advogadas brasileiras que podem também ajudar, temos o serviço também de tradução. Procuramos também dar aqui, temos o curso de informática gratuito, de segunda noite e terça noite. Estamos tentando integrá-los e muitos vêm também procurar trabalho, mas é difícil para nós achar trabalho, isso é difícil, e também moradia, que não é muito fácil. Mas temos, dentro das possibilidades, temos procurado sempre ajudar. Basicamente já me respondeu à pergunta seguinte, que era como o consulado ajuda a população no país de acolhimento e como. Sabemos que houve uma vaga de imigrantes que vieram à toa. Vieram alguns à boleia, outros no seu próprio carro, outros pagaram transporte. Uns vieram ao calhas, outros vieram ao engano, outros vieram tentar a sua sorte. Muitos, inclusive, dormiram nos automóveis, na Banoff e debaixo das pontes. O conselheiro das comunidades portuguesas em Zurique, Manuel Beja, na altura, falou para as televisões nacionais. Também foi representado a Missão Católica para falar também sobre esse assunto. O repórter X também esteve presente em algumas situações e entrevistou. Essas pessoas, quais são os cuidados a ter com elas? Quando elas vêm basicamente sem dinheiro? É muito difícil. Graças a Deus tem diminuído ultimamente esses problemas assim tão graves. Isso aconteceu mais ou menos 1 ano, 2 anos atrás, não é? Ultimamente eu penso que tem sido reduzido um pouco. Embora, graças à comunicação social. Graças à comunicação social também, e o trabalho que se faz junto às comunidades em Portugal, porque os bispos foram avisados em Portugal para eles também passarem para os seus párocos, para conscientizarem que não é tão fácil mais o trabalho. Tem muitos imigrantes aqui mesmo na França, na Suíça, seja em Luxemburgo, seja na Alemanha, tem vindo um pouco menos, embora temos aqui mais de 240 mil portugueses na Suíça. E graças a Deus temos 160 mil que estão trabalhando, estão no mercado do trabalho. Graças a Deus também que a Ecopop também não passou, não é? Queriam limitar a entrada dos imigrantes em geral aqui. Mas penso que a coisa não é tão grave ultimamente. Não tem havido tantos problemas graves como aconteceu há 2 anos atrás. Já falando na imigração, ou do povo que já está cá, de pé assente, o jornal Repórter X sabe que muitos indivíduos ficam doentes extremos e alguns não têm cá família. E pior ainda, alguns não têm família nenhuma. Há instituições internacionais que ajudam, e de que forma? Aqui, associações, o que nós sabemos, a Suíça, quanto pode, as comunas ajudam também, existe trabalho social. Mas associações internacionais, existem associações que ajudam, mas para acolher, morar,
Não se tem. Aqui ou a pessoa tem contrato de trabalho ou muitas vezes é aconselhado a voltar para Portugal, porque não existe uma casa de acolhimento das pessoas que não tem nada, não é? Procura se ajudar, procura se integrar, procura-se também dar curso de alemão gratuito para que haja mais integração, mas tem que haver um contrato de trabalho aqui na Suíça. A lei é o trabalho. Se não há trabalho, é difícil a pessoa se manter aqui na Suíça. É tudo muito caro também, uma das cidades mais caras do mundo é aqui Zurique, né? Eu refiro mais aos doentes crónicos que até falecem e, por exemplo, não têm dinheiro para ser transportados para Portugal ou mesmo para ir enterrar cá. Quanto a isso, sempre também temos ajudado. Nós temos ajudado no repatriamento, a Missão Católica tem ajudado, fazemos coletas nas igrejas para ajudar nos repatriamentos. Os muitos que ficam aqui são cremados, sempre temos procurado ajudar. E é a boa vontade do povo. Você faz também coletas em várias associações também para ajudar essas pessoas. Agora, doentes para Portugal quase não vai, eles são tratados aqui. São poucos que vão para Portugal porque lá também a situação não é muito fácil com os doentes, com os hospitais e tudo isso, né? Quero-me dizer então que a comunidade da língua de expressão portuguesa é solidária para ajudar nestes casos. Com certeza, com certeza. São solidários. Cada vez que nós fazemos alguma coleta, até fizemos domingo passado para o Dr. Almiro lá em Portugal, que acolhe pessoas de idade, homens que estão aí, não tem onde ficar, né? Fizemos uma coleta que o povo é muito generoso. Fizemos muitas coletas para ajudar. E também a questão de doenças, repatriamento, mesmo doenças que ficam aqui, a Missão Católica sempre tem procurado ajudar, os portugueses sempre ajudaram de coração aberto. A Igreja tem centenas de fiéis a dar esmolas ou ofertas para os santos. Esse dinheiro serve para ajudar alguém? Gostaria de saber qual é o fim ou para que fim servem esses benefícios. Sim. A coleta da igreja, que entra na igreja, nós, como eu disse, sempre para ajudar, é uma conta à parte. Nós temos ajudado pessoas que vêm aqui, pessoas que não têm casa, temos ajudado pessoas que estão na Betreibung, temos ajudado também a procurar casas, temos ajudado nesses países pobres, como projetos na Nigéria, também na Angola, temos ajudado mesmo em Portugal, ou seja, todo esse dinheiro que entra não é para ficar no banco, mas é para ajudar os mais necessitados, e isso tudo está registrado, está documentado. O Sr. Padre Balfrido tem um ordenado? Nós temos, cada padre tem. Aliás, aqui na Suíça, na Europa, no Brasil, então em Portugal, não existe ordenado. O padre vive apenas praticamente de esmolas e do estipêndio de missas ou batismo. Aqui, como é tudo burocrático, tudo legalizado, com muitas leis, o padre também tem direito e também, mais tarde, a aposentadoria, embora somos padres para toda a vida. Seu Padre, tem aqui duas perguntas mais caricatas e é para terminarmos esta reportagem para a Rádio Clube Imigrante. É a favor do aborto com a interrupção voluntária da gravidez até às 10 semanas? Não, absolutamente, porque a Igreja nunca vai aprovar. Existe sempre já uma vida e matar essa vida é assassinato. A Igreja nunca vai aprovar o aborto. É a favor dos casamentos gays e homossexuais? Absolutamente não. Não sou contra os gays, como o Papa também não é contra, mas para haver uma família tem que haver pai e mãe e filho, né? Para haver um casal tem que ter homem e mulher. Existe esse problema todo, a Igreja nunca vai poder aprovar um casamento homossexual, porque isso vai contra a natureza da pessoa humana, não é? E o que é que me tem a dizer sobre estes seres humanos adotarem crianças? Também eu acho complicado porque a criança não somente merece, mas ela tem o direito de ter um pai e uma mãe, seja adotivo, né, ou seja filho legítimo. E crescer com 2 homens, com 2 mulheres, falta sempre uma... Vai ter 2 pais e 2 mães. Exatamente, é um pouco complicado. Por isso eu respeito a boa vontade desses casais, respeito muito, admiro até, mas eu tenho pena das crianças que são adotadas, porque ou não tem pai ou não tem mãe. Portanto, a nossa entrevista terminou. Não sei se o Artur quer acrescentar algo. Não, queria só agradecer ao Sr. Padre pelo tempo que reservou para nós
Também agradeço, foi bom. Pena que o tempo também foi meio pouco, porque temos... Mas eu acho que essa entrevista daria, como se costuma dizer, entre aspas, pano para mangas. E quem sabe uma segunda vez, as portas estão abertas se quiserem voltar, está bem? Portanto, o Sr. Padre, se quiser acrescentar mais alguma coisa, acrescenta. Se não quiser, deixe-nos uma mensagem de Natal. Hein? Sim. Eu agradeço a vossa visita. Como já disse, as portas da missão sempre estão abertas, podem voltar quando quiser. Estamos então no tempo do Natal, tempo do Advento, no tempo muito rico na igreja. Peço-lhe perdão. Portanto, estamos então a acabar esta conversa alongada, porque se calhar foi uma das entrevistas maiores que o Sr. Padre deu, aqui com algumas perguntas à mistura, se calhar algumas um pouco complicadas de responder. Prontos, de resto estamos em época natalícia. Gostava que o Sr. Padre deixasse uma mensagem de Natal a todos os cidadãos que nos possam ouvir pelo mundo, uma vez que a Rádio Clube Imigrante e o Repórter X chegam a todo lado, online. Deixem-nos uma mensagem de apelo e de fraternidade. Sim, estamos então no tempo do Advento, um tempo muito rico na igreja, nos prepara para celebrar o Santo Natal. A festa do Natal se repete cada ano, mas o mistério sempre se renova. Que nós possamos abrir os nossos corações para acolher esta criança, esse Deus que se fez criança na gruta de Belém. Essa criança que nos dá a esperança de um mundo melhor. Nós, como cristãos, somos desafiados a cada instante a viver intensamente a nossa fé, a testemunhar que Cristo já veio, está conosco de modo especial na Eucaristia e vai voltar a segunda vez. Dentro desse contexto, desejo a todos um feliz e santo Natal, que possamos ser mensageiros da paz. Natal é a festa da paz, da fraternidade, que nós sejamos portadores, mensageiros da paz, construtores da paz que o mundo tanto precisa. Um santo e feliz Natal a todos. Muito obrigado. Em nome do Jornal Repórter X e da Rádio Clube Imigrante, hoje a conversa com o Sr. Padre Valfrido Knapik, com o Repórter X e o Repórter X, aqui na Missão Católica de Zurique. Muito obrigado, Sr. Padre, e façam o favor de ser felizes neste Natal. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Então,